nessa noite especial. E eu quero aproveitar que o pastor Carlos leu em João, no capítulo 1 até o verso 14, eu quero ler do verso 14 em diante até o verso de número 18. Olhe na sua Bíblia, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, como glória unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? Obrigado, irmãos, podeis os assentar. Queridos, há uma coisa importante que gostaria de dizer aos irmãos nessa noite, que é a noite do dia 24, onde nós comemoramos o Natal. Talvez você já ouviu a seguinte exclamação: se o Brasil tivesse sido descoberto pelos holandeses, nós teríamos hoje uma outra realidade, seríamos uma outra cultura. Na verdade, isso pode ser um fato. Se o Brasil tivesse sido descoberto pelos holandeses, um país rico, um país desenvolvido, mas também poderíamos ser um país de muita segregação, porque você vê a situação da Holanda hoje, é um país que tem de mais de 60% de ateus, um país que já teve grandes teólogos, hoje caminha a bancarrota para o descrédito. Talvez poderíamos estar num caos também, poderíamos ter talvez só uma melhor situação financeira, mas espiritualmente poderíamos estar vivendo um momento de trevas. Então, não dá para ponderar o que seria o nosso país se a história fosse outra, porque nós não temos outra história. Às vezes a gente quer pensar em coisas irreais. Se eu tivesse casado com pessoa diferente. Se eu tivesse morando em cidade diferente. Se eu tivesse nascido em família diferente. Se a minha história fosse diferente. Isso são ponderações que não levam a nada. Então, quando você faz uma ponderação que não leva a nada, eu diria que isso é uma coisa que não compensa ponderar. Quando nós olhamos para a história de Jesus, aqui narrada no Novo Testamento, nós lemos que ele trouxe percepções absolutamente novas. Coisas que a humanidade não havia visto e muitos ainda nem viu. É interessante que Jesus, ele é aquilo que a gente poderia dizer, Jesus, ele é imponderável. Você não consegue fazer ponderações a respeito dele, você fica à mercê. Às vezes a gente pode fazer algumas especulações a respeito de Jesus. Pense comigo, algumas coisas interessantes. Dá para você pensar num Deus que nasceu numa estrebaria? Dá para pensar? Parece uma coisa das mais irreais. Dá para pensar num Deus cuja notícia do nascimento foi dada primeiramente aos pastores, às pessoas de mais baixo nível da época? Dá para pensar num Deus que curou, ensinou, pregou, teve um grande trabalho, mas nunca quis ser famoso, nunca quis atrair fama para si? Dá para pensar num Deus que recebeu a culpa de todos os homens, em todos os tempos, ao morrer numa cruz entre dois bandidos e ele não tinha nenhum pecado? Dá para pensar numa situação dessa? Dá para pensar num Deus que, tendo deixado a habitação dos homens, deixou com ele o seu Espírito Santo para dar força, vida e direção?
Dá para pensar num Deus que, quando teve a sua anunciação, a sua ressurreição anunciada, foi primeiro às mulheres. Não que as mulheres sejam fofoqueiras, mas as mulheres naquela época não tinham crédito, não tinha voz, não tinha voto, acreditava-se que a mulher nem tinha alma. Então parece que quando você olha para a história de Jesus, tem coisas que não dá para a gente imaginar, parece que é imponderável. Diante de Jesus, irmãos, nós estamos diante de um Deus que você não consegue limitar a capacidade dele. E até hoje é assim. Quando nós pensamos que ele vai agir de um modo, ele age de outro muito diferente, sem nos dizer a razão que a gente não sabe se será melhor para nós. Ele faz do jeito dele, do modo dele. Então, aquilo que nós entendemos e conhecemos de Jesus, são coisas que a gente não dá, às vezes, para dizer assim, olha, não dá para ponderar. Mas nessa noite eu quero falar sobre 3 consequências negativas se Jesus não tivesse nascido. Vou fazer uma ponderação aqui. Se Jesus não tivesse nascido, a mais evidente de todas as ponderações é que hoje nós não estaríamos aqui, nesta igreja, proclamando o nascimento de Jesus, e vocês ouvindo acerca deste Salvador nesta noite do Natal. Então isso seria uma coisa evidente. Mas se Jesus não tivesse nascido, primeiro, nós não conheceríamos o Deus que se fez presente. Quando eu estou falando um Deus que se fez presente, não é a palavra presente de doação, é presente de marcar o local, é um Deus que se manifesta. Nós não teríamos esse Deus presente. Na história dos povos da religião, os deuses são vistos como aqueles que moram longe, aqueles que eles não estão acessíveis aos seres humanos. Essa história que a gente conhece desde a mitologia. No Antigo Testamento nós aprendemos que só há um Deus que cria, embora muitos outros foram criados pelos homens, mas só Deus é aquele que aparece, só Ele é o Deus que manifesta. Ele é o Deus que olha para a terra, mas nunca aparece fisicamente, exceto por meio de representantes, e muitos deles a Bíblia chama de anjos, é aqueles que se manifestam, e Deus usa essas pessoas. Com Jesus é uma coisa bastante diferente, porque Ele é o Emanuel. O Deus Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus, Ele é o Deus presente. Ele disse que quem o visse estava vendo o próprio Deus, pois Ele é Deus, Ele o Deus Pai era um só. É por isso que João escreveu esse versículo, que o pastor Carlos leu como o último, eu li como o primeiro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Então, irmãos, se eu puder definir nessa noite o que significa Deus presente, eu diria numa única frase: nós não estamos sozinhos. É isso que é importante a gente entender. Sabe, queridos, você nunca está sozinho. Quando entende e aceita que Deus se fez e se faz presente, Jesus é esse Emanuel, é o Deus presente. É Ele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso é uma coisa muito patente, muito evidente para a nossa vida. Então o Natal, irmãos, é uma recordação que Deus morou conosco. Natal é uma certeza presente, Deus ainda mora conosco. Natal é um convite atual: deixa Deus morar com você, deixa Jesus entrar na sua vida. Esse é o sentido do Natal.
Foi para isso que Jesus veio, deixou de presente o Espírito Santo para ser o nosso companheiro, aleluia. Queridos, imagine o mundo sem o Deus verdadeiro. Imagine o mundo sem a presença de um Deus verdadeiro para mudar a história da humanidade. Seria um caos esse mundo, seria um caos essa vida, seria um caos a história da humanidade, mas graças a Deus, eu posso imaginar o mundo sem Jesus, mas nós não vivemos sem Jesus, aleluias. E eu quero que você vire agora para o seu irmão e diga para ele assim: olha, Feliz Natal, Jesus está presente, aleluias. Esse é o verdadeiro sentido. É um motivo que nos traz alegria. Outra coisa, irmãos, se Jesus não tivesse nascido, não teríamos recebido o ensino acerca do amor verdadeiro, porque Deus é amor, e esse amor se manifestou, então ele foi conhecido na sua essência. Se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos conhecido o amor de verdade. Na antiguidade, a ética da lei determinava dente por dente, olho por olho. Mas Jesus ensinou que o ofensor, ele deve ser perdoado, assim como Deus nos perdoa dos nossos pecados. Então você vê que ele vem mudando a metodologia, o ensino, a instrução. Na antiguidade, o máximo de bondade era amar os amigos. Jesus, porém, ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. Ele disse e viveu isso. Então, esse é um ponto bastante interessante para a nossa vida. Até hoje, as instruções de Jesus, elas continuam vivas, elas continuam atuais para nós. Embora não sejam fáceis cumpri-las, trazê-las para os nossos atos, de amar inimigos, de amar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos dão um prejuízo. Mas esse é o ensinamento de Jesus. O natural em nós, irmãos, é devolver o ódio com ódio sempre, e de vez em quando retribuir amor com amor, por causa da nossa tendência, por causa da nossa natureza humana, caída, pecaminosa. Então Jesus, ele veio trabalhar em nós esses valores. Com Jesus, os cristãos ensinam sobre o amor, mas diferentemente de Jesus, os cristãos não vivem a plenitude desse amor. São coisas que a gente precisa ainda trabalhar e trazer para a nossa vida, para instruir o nosso dia a dia na presença dEle. Então, o Natal é tempo de nos compromissarmos em amor com palavras e com gestos concretos, fraternos. Queridos, imagine o mundo sem o amor de Deus. Imagine o mundo sem o amor de Deus, que traz o perdão, que traz a misericórdia, que traz o verdadeiro sentido da vida. Então, isso é Natal. E você pode, com certeza, dizer para o seu irmão, quando você diz Feliz Natal, você pode dizer o sentido, porque Jesus nos ensinou a amar, e isso é que faz a diferença no mundo. Graças a Deus por essa verdade. Queridos, outra coisa, se Jesus não tivesse nascido, nós viveríamos sem esperança. Essa é a grande questão, nós viveríamos sem esperança. A antiguidade anterior a Jesus é definida pela Bíblia como prisioneira das trevas. Quando a gente olha lá no livro de Isaías, no capítulo de número 9, verso de número 2, diz assim, que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então houve uma época em que as trevas reinavam, imperavam, dominavam a vida das pessoas. E Jesus é apresentado como o Deus que veio para iluminar o mundo e caçar o poder das trevas. Então quando nós falamos da luz que ilumina, que direciona, nós estamos falando de Jesus. Jesus é a luz.
Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. O que é a luz do mundo? É apagar as trevas e acender a esperança, uma nova possibilidade de viver e viver em paz com Deus e com o próximo. Então Jesus veio trazer essa esperança. Não precisamos mais ficar aí tentando achar um caminho no meio das trevas, nos desesperos. Nossa vida, queridos, está guardada em Jesus Cristo, e nele a nossa vida tem sentido, aleluias. Nós não precisamos mais ignorar o que nos aguarda no futuro. Queridos, nossa vida futura está guardada em Jesus. Um dia voltaremos a nos encontrar com Ele, e então vai ser só festa. Sabe o que é esperança, irmãos? Esperança é ter alguém esperando, e Jesus está esperando o momento certo para vir buscar a igreja, aqueles que foram lavados, remidos no seu sangue, aqueles que já encontraram com Ele, aqueles que já entregaram a sua vida a Ele. Tem essa esperança, é o verdadeiro sentido da vida. E Jesus espera que hoje, eu, você, abramos o nosso coração, tragamos-o para dentro da nossa vida, aceitando como Salvador, como Senhor, para nos dar vida com qualidade, agora e no futuro. Queridos, imagine um mundo afundado em trevas, imagine um mundo sem direção. E quando a gente fala hoje da ideologia do mundo, a própria Bíblia diz isso. O mundo jaz no maligno. Ele está falando de uma ideologia que rege os valores, o conceito. Quando você está aí vendo o que está acontecendo com a educação, com as nossas leis, com a ideologia de gênero, com a família, com os valores morais, nós estamos vivendo uma situação de descrédito, de queda moral e espiritual. Então, você pode perceber que há trevas malignas imperando em muitos aspectos na vida das pessoas, mas graças a Deus nós não estamos nas trevas, graças a Deus nós não vivemos numa situação sem direção. Pode até o mundo estar caminhando nessa situação, mas nós sabemos em quem nós temos crido, conhecemos a Jesus, nós acendemos a sua luz em nosso coração, e os nossos olhos espirituais foram abertos, aleluias. Isso é o verdadeiro sentido do Natal. Quando você diz para alguém, Feliz Natal, você vai dizer, a luz de Cristo está brilhando, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, e esse é o ponto importante, nós precisamos ter essa consciência. Nesse texto que foi lido de 1 João, olha o verso ainda de número 34, João capítulo 1, verso 34. João Batista, ele fala assim, pois eu de fato vi e tenho testificado que Jesus é o Filho de Deus. Então o que é o Natal? O que é Natal? O Natal é um convite para afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a oportunidade para se dizer, Jesus é o Filho de Deus. A grande notícia do Natal é que o menino, filho de Maria, que nasceu, chamado Jesus, ele é Filho de Deus. E nós precisamos afirmar isso. Veja que João está dizendo, eu vi e tenho testificado. Quando a gente olha o grande exemplo do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, verso de número 20, diz assim, logo após a sua conversão, Paulo pregava na sinagoga a Jesus Cristo, afirmando que este era o Filho de Deus. Então o Natal é um convite para que a gente entenda que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Queridos, Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Natal não tem nada a ver com peru, não tem nada a ver com panetone. Natal não tem nada a ver com luzinha brilhando nas ruas, nas casas, nos portes. Natal tem a ver com luz brilhando no nosso coração, na nossa vida. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, é o Filho de Deus. O Natal é o convite que deixemos Jesus ser para nós o que Ele é. Jesus é profeta quando Ele fala a palavra de Deus. Jesus é sacerdote quando Ele nos purifica. Jesus é rei quando Ele governa nossas vidas. E nós precisamos trazer isso para o nosso coração. É por Ele que nós vivemos.
Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo, vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, aleluias. Quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós somos restaurados à família de Deus. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Redentor e Senhor que veio para nos salvar, a primeira palavra que nós falamos, irmãos, é Abba, que significa Pai. Quando uma criança diz pais, indica o pertencimento à família, indicando que precisa de proteção. Por isso que a gente relaciona com Deus, chamando Ele de Pai. Queridos, Natal é um convite para nós vivermos os ensinos do Filho de Deus. Lá em 1 João capítulo 5, verso de número 2, diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Se nós não vivemos os mandamentos de Deus, nós não estamos dentro daquilo que é a vontade de Deus. Essa é a tragédia de muitas pessoas, vivem uma vida longe da palavra, longe da direção. Muita gente hoje acabam sentando para comer alguma coisa e nem ora no nome de Jesus, nem fala no nome de Jesus. E é isso que está sendo uma tragédia. A religião fracassa quando se esquece de viver os mandamentos de Jesus, os mandamentos da palavra. A nossa vida fracassa quando se afasta dos mandamentos do Senhor para seguir os nossos próprios. Por isso, o verdadeiro Natal não é como o mundo comemora, mas é como a palavra de Deus nos instrui, trazendo Jesus para o centro da nossa vida. O Natal, irmãos, é uma afirmação de vitória para todo aquele que crê. E a pergunta bíblica que está lá em 1 João no capítulo 5, verso 5, é a pergunta que traz em si a resposta: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então esse é o grande sentido do Natal, é crer que Jesus é o Filho de Deus, e isso vai ser vitória para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê, vence pelo poder de Jesus, porque por Ele foram feitas todas as coisas. Quem crê, vence do jeito de Jesus, que muitas das vezes não coincide com o nosso jeito, porque o nosso jeito é buscar saúde, prosperidade e riqueza, mas o jeito dele é a graça que sustenta e a companhia que nos instrui, nos aquece e nos guarda a cada dia. Então, queridos, o que nós não podemos esquecer nesse Natal? Para encerrar, o que nós não podemos esquecer nesse Natal? É que se é Natal, logo não estamos sozinhos. Deus está conosco, Jesus está conosco todos os dias. Se é Natal, logo podemos amar, porque fomos feitos para amar e amados por Ele. Se é Natal, logo nós podemos viver na luz da esperança, porque esta é a promessa de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Se é Natal, logo podemos ter de Jesus Cristo aquilo que Ele veio para ser na nossa vida: profeta, sacerdote, rei. Se é Natal, logo nós podemos viver os ensinamentos dos filhos de Deus. Se é Natal, logo nós podemos afirmar uma vida de vitória, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E nós vamos orar nesta hora, encerrando esse momento da nossa meditação nessa rápida palavra. Como você tem comemorado o seu Natal? Como você tem lidado com a sua fé em Jesus Cristo? Como você tem buscado a Cristo para a sua vida? Pois eu quero dizer, o verdadeiro sentido de Natal é deixar Jesus nascer também na sua vida. E eu quero orar com você, que nessa noite de Natal quer dar a sua vida de presente ao aniversariante. Você já foi numa festa de aniversário e às vezes você não levou presente, mas você só dá os parabéns para o aniversariante, cumprimenta ele? Pois é, nessa noite você pode
Você pode dar um presente ao aniversariante Jesus. Você pode dar a sua vida. Você pode dar o seu coração para ele morar. E eu quero orar com você que quer fazer isso nessa noite. Ou você que numa determinada época aceitou Jesus e se afastou e se desviou e quer recomeçar na vida cristã, reconciliar-se com o Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Quem está nesse propósito, levante a sua mão para que eu possa orar com você no encerramento desse culto. Tem alguém nessa noite que está nesse propósito? Levante a sua mão. Você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Você quer reconciliar-se com o Senhor nessa noite? Tem alguém nesse propósito? Quero orar com você. Alguém? Levante a sua mão. Ok, então, curve a sua cabeça e eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, uma noite muito especial, onde nós comemoramos, ó Deus, a noite que antecede o Natal. Meu Deus, e nós queremos dar graças ao Senhor, porque estamos aqui, Senhor, reunidos no nome de Jesus, que é o motivo da nossa vida, não só nesse dia, mas todos os dias. É o motivo da nossa existência, Senhor. É por Ele que os nossos pecados foram perdoados. É por Ele que nós temos paz com Deus. É por Ele que nós temos esperança de uma vida futura. É por Ele que nós ansiamos morar nos céus, a certeza que temos que vai voltar para nos buscar. Senhor, recebe a gratidão do nosso coração. Oro para que a Tua presença seja sobre a nossa vida, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Senhor, nos abençoe com todas as sortes de bênçãos que é em Cristo Jesus. Que ninguém, Senhor, esteja fora desse propósito, mas que nós possamos comemorar esse momento festivo, Senhor, entendendo aquilo que Jesus é. Senhor, a certeza de salvação, de perdão dos nossos pecados, porque o Filho de Deus veio para mudar a história da humanidade e já tem mudado a nossa. E nós te damos graça por isso e nós a te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos,